Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Esse é o Domine Holding e Proteção. O episódio de hoje vai falar de uma família nova que está sendo reconhecida aí durante os próximos passos. Parentalidade por contrato na holding. Você sabe proteger famílias que não se encaixam no modelo tradicional? Eu sou Simone Tassinari Cardoso, né? E se você não me conhece, esse quadro aqui, ele é um quadro que faz parte do programa de aulas semanais. Todas as semanas eu libero uma aula profunda, vertical, para os advogados que querem migrar dessa advocacia comum, exaustiva, exauriente, que paga pouco, para uma advocacia especialista, em que o foco está no resultado verdadeiro para os clientes. Primeiro as pessoas, depois as relações e só depois o patrimônio. É uma construção de algo bem diferente daquilo que a gente aprende na faculdade. E Simone, por que tu tá trabalhando com a ideia de parentalidade por contrato? E que história é essa de parentalidade por contrato? O objetivo dessa aula, gente, é trabalhar com um modelo familiar que vem sendo já reconhecido pela jurisprudência, mas que com a atualização do Código Civil, com a reforma, vai virar lei. Então eu trouxe esse assunto porque a jurisprudência já tem reconhecido, mas a gente vai ter, se nós tivermos a aprovação de um dispositivo específico na reforma do Código Civil, essa situação. Então, mais uma vez a gente está ali, ó, olhando bem de pertinho para o nosso objeto, que é tudo aquilo que o advogado precisa para atuar na zona cinza de proteção família e empresa. Bora conversar, bora ir lá olhar para esse assunto. Da onde que isso surge, gente? Da onde que temos essa ideia de parentalidade por contrato? Existe um termo, que é um termo que vem do inglês, mas que aqui ficou conhecido com a expressão coparentalidade, que é este aqui. Então, coparentalidade. Estão enxergando? Tá fininho, né? Tudo certo. E de onde que isso sai? A gente tem aqui uma ideia de então, de compartilhamento, e uma ideia de parentalidade, que é a união de vínculos familiares para pessoas que estão compartilhando determinada responsabilidade comum. No início, esse termo coparentalidade vem do exercício de uma parentalidade compartilhada para pares, para casais, para pares que têm ruptura de sociedade conjugal. Então eu tenho lá um determinado par, vou botar meu bonitinho aqui, meu bonequinho, meus dois bonequinhos. Estão vendo meus bonequinhos? Ó, que coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês chegarem aqui. Estão vendo meus bonequinhos? Ó, que coisa fofa. Os meus bonequinhos tinham uma família que era conjugal. E dessa família conjugal, eles tinham sim alguém que era filho deles, né? Que estava nessa relação de dependência. Com o rompimento dessa sociedade conjugal, eles começavam a ter uma relação de coparentalidade. Tinham que dar um jeito de se dar minimamente bem, minimamente adequado para conseguir atender os interesses de quem? Desse serzinho que está aqui. Então, origina-se essa terminologia nas relações que, rompidas em conjugalidade, precisam honrar a faceta que é parental, pai ou mãe. O termo vem da organização que nós temos, principalmente no direito americano, para o exercício de funções parentais sem vínculo conjugal. Beleza. Hoje, gente, então a gente mudou a compreensão essa aqui de uma relação conjugal antes para a ideia de que eu posso ter uma procriação e um exercício de parentalidade sem esse vínculo de par. Ou seja, eu posso ter um vínculo de duas pessoas que se conhecem e não querem ter relação de par, não querem ser marido e mulher, não querem ser marido e marido, não querem ser esposa e esposa. Essas pessoas querem simplesmente gerar uma
paternidade ou uma maternidade sem estar casados. E isso, gente, é muito comum na realidade americana, é muito comum na Austrália, é muito comum no Canadá, é muito comum na África do Sul. Recomendo que vocês deem uma olhada nesse coparents.com para verificar que é uma realidade existente. Hoje no Brasil a gente tem pelo menos 12 comunidades, gente, que falam dessa procriação sem ser casal. Então são pessoas que contratam que vão ter filhos e filhas. Eu quero deixar aqui pra gente uma apelação civil julgada aqui no meu estado, que é o Rio Grande do Sul, talvez não seja o estado de vocês, eu sei porque eu tenho alunos da mentoria em vários estados do Brasil, né, então a gente tem gente do Pará, tem gente de São Paulo, tem gente do Mato Grosso, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente de Minas, tem gente do Rio, enfim, tem gente aí de todo esse Brasilzão, e até tem gente que mora no exterior, então o pessoal da França, tem um colega que mora no Canadá, mas é brasileiro e mora no Canadá. Eu deixo uma decisão de 2015 para que vocês possam olhar para isso, para esse objeto de um outro lugar, tá bem? Então isso é uma realidade. O que a gente tem enquanto história, né? Duas pessoas que desejam muito ser pai e mãe, mas por algum motivo não encontraram no seu relacionamento afetivo, amoroso, condições de procriar com seus parceiros, ou até mesmo não tem vontade de se casar, mas tem vontade de ser pai ou ser mãe. Essa vontade, gente, de ser pai ou ser mãe, ela pode ser negociada com outras pessoas que também tenham essa vontade de ser pai ou de ser mãe. Então a gente muda esse termo coparentalidade da necessária existência de um vínculo conjugal antes para a ideia de uma parentalidade por uma contratação. Então, eu entro nesse site coparents.com e começo a falar e conhecer pessoas que também tenham vontade desse projeto parental, que é um projeto parental diferente, que é um projeto parental um pouco, vamos dizer assim, diferente daquilo que a gente conhece. Faça uma relação contratual com essa pessoa, decidindo quais são os limites e as possibilidades disso, decido que eu vou ser a mãe, que ele vai ser o pai, e decido inclusive qual vai ser o método pelo qual a gente vai procriar. A gente trabalha tanto com uma estimativa de um processo de adoção, se isso for possível, quanto com uma situação de uma inseminação caseira, de uma inseminação a partir de um banco genético. Então, o que a gente tem de diferente, né? A gente tem lá no artigo 1609 a ideia de reconhecimento voluntário da filiação natural ou civil. E esse reconhecimento voluntário, ele pode ser feito diretamente no cartório, então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o mouse, não apareceu para mim. 2, por escritura pública ou então documento particular reconhecido por testamento, por manifestação direta e expressa perante o juiz, por manifestação em veículos de comunicação ou redes sociais. E o reconhecimento pode preceder, então pode vir antes do nascimento do filho. Então aqui a gente tem a regra de hoje. E aí, quais são os termos que são importantes para a gente conseguir diferenciar? Primeiro, parentalidade vai ser o conjunto de responsabilidades e de direitos relacionados à criação, cuidado, proteção dos filhos. É reciprocamente considerado com relação aos pais idosos ou então vulneráveis. A parentalidade socioafetiva é um vínculo afetivo e duradouro reconhecido como causa autônoma de filiação. Então, parentalidade é um genérico, parentalidade socioafetiva, ela é um reconhecimento civil, judicial ou extrajudicial. E aí, o que a gente tem aqui? Enunciado 622 e provimento 63 e 83 do CNJ. Temos também na ordem jurídica a noção de multiparentalidade, que é o reconhecimento de mais de um vínculo entre pais aí, parentais. A gente tem o reconhecimento através desse recurso extraordinário, e a noção de coparentalidade, onde duas ou mais pessoas, independente do vínculo conjugal ou sexual, assumem conjuntamente funções parentais relacionadas a uma criança, seja como por um acordo prévio ou não,
como da própria vida familiar, né? Eu posso morar com uma pessoa que seja muitíssimo amiga e aí receber um sobrinho na expectativa aí de ter de criar esse sobrinho. Ah, Simone, isso não existe. Olha aqui para mim. Por que que eu resolvi olhar para esse assunto? Porque exatamente essa circunstância aconteceu. 2 amigos moravam aqui na minha cidade e tinham uma divisão de uma casa. Eles tinham vínculos afetivos com pessoas bem diferentes, inclusive tinham lá seus vínculos sexuais e afetivos relacionados a essas outras pessoas, mas moravam junto. E essas pessoas tinham filhos de relacionamentos anteriores, as duas, né? E não queriam mais procriar. E esses 2 amigos tinham muita vontade de procriar. Eis que, de repente, a moça que morava junto com esse outro rapaz perdeu a irmã. E o sobrinho dela precisou ir morar com alguém, e ela era a pessoa mais próxima, então a guarda provisória foi para ela. E acabaram envolvendo um triângulo aí, porque ela morava com um rapaz que não era o namorado dela, e que todo mundo sabia, eles eram amigos, mas residiam na mesma casa. E os 2 resolveram organizar isso numa relação contratual. Essa relação, gente, ficou escondida, na verdade, assim, ficou sem juridicidade por pelo menos 4 anos. E fim do 4º ano de que eles já estavam levando, todo mundo achava que eles eram pais da criança, porque levavam, buscavam, moravam na mesma casa. Esse rapaz começou a se envolver com as coisas escolares, porque estava ali no dia a dia, e ela ia viajar e o rapaz ficava. Eles perguntaram se era muita loucura que eles resolvessem então contratar essa relação. Não tinham interesse afetivo sexual nenhum entre eles, mas desejavam exercitar a paternidade e a maternidade relacionada a esse menino. Como ele era sobrinho da moça, a relação fica um pouquinho mais complexa, mas com relação ao outro rapaz, a gente tem aí a possibilidade sim de uma configuração de uma parentalidade diferente, de uma parentalidade por contrato. Então assim, presta atenção que isso não é tão raro assim, que a gente pode ter alguma circunstância que, independente do nosso preconceito de achar isso meio assim, a gente pode ter uma possibilidade da vida real que nos coloque nesse lugar. Ok, o que a gente tem de marcos jurídicos constitucionais e civis para esse assunto? Lá na nossa aula da pós, gente, que trabalha com as relações familiares, a gente tem já uma conversa sobre esse assunto da afetividade. Então, a gente tem texto sobre isso lá, inclusive, se você quiser se aprofundar. Mas, Simone, onde é que está isso? Eu não sei, eu não consigo entrar na plataforma. Lá no primeiro módulo, que é o módulo das relações familiares, eu quero que você vá até lá e veja quais são os textos que estão lá que podem aprofundar e verticalizar esse assunto. E mais do que isso, se você é da mentoria e está acessando o material da pós pela mentoria e tem um caso como esse, está em dúvida de como fazer, gente, não, assim, tipo, não fica constrangido, marca um atendimento, gente, pega um dos entregáveis maravilhosos ali da mentoria e chama a equipe para conversar. Eventualmente, até já tem um modelo, entre aspas, vocês sabem que eu não gosto dessa expressão, mas a gente tem uma minuta dessas no drive da proteção para quem está na mentoria. Então, não é uma coisa de outro mundo, mas sim é uma realidade que está cada vez mais comum. Olhando para o princípio da afetividade, então, o que a gente tem? É um princípio jurídico, veja, não é afetinho, amorzinho, não é nada disso. É um princípio jurídico do qual decorrem deveres de cuidado e de proteção. Não estou falando de afetinho, de afeto, nem de carinho. Estou falando de afetividade como um vetor axiológico para imputação de deveres. É um vetor hermenêutico para a interpretação dessas normas que envolvem as famílias. É um vetor que não está explicitamente positivado, mas é reconhecido como um fundamento de deveres parentais. Ah, Simone, onde é que está isso? Está no 1634 do Código Civil. Ai, Simone, mas eu não sei como é que eu olho. Se você está aqui e não está inscrito ainda no programa de aulas semanais, gente, aproveita para se inscrever. Por quê?
Porque no programa de aulas semanais, esses artigos que a pessoa não dá tanta atenção, eles são verticalizados e aprofundados, certo? Então, se inscreva no programa de aulas semanais, porque isso, gente, é a oportunidade que a gente tem de estar junto e verticalizar assuntos que não é em todo lugar que você vai encontrar. Beleza, volta para cá. Com relação à multiparentalidade, a gente tem um vetor axiológico significativo a partir dessa decisão. E nós temos também fundamento nas relações parentais não biológicas. Ai, Simone, isso não existe. Claro que sim, gente. Eu tenho fecundação heteróloga, por exemplo, em que um dos dois não vai deixar o seu material genético, mas autoriza usar um banco de sêmen ou um banco de óvulo. Então, assim, não é novidade e é um critério jurídico funcional para reconhecer arranjos familiares que mereçam proteção. O PL 4 de 2025, acabei de perceber que está errado aí na lâmina, é 2025, tem o reconhecimento da parentalidade por projeto parental, que é o exercício da autonomia privada desde que seja compatível com o princípio do melhor interesse da criança. Onde que está isso no projeto de reforma do Código Civil, que é o PL 4 de 2025? No 1511-B. São reconhecidas como famílias as constituídas pelo casamento, união estável, bem como a família parental. Parágrafo 1º. Família parental é a composta por pelo menos um ascendente, seu descendente, qualquer que seja a natureza da filiação, bem como a que resulta do convívio entre parentes colaterais que vivam sob o mesmo teto com compartilhamento de responsabilidades familiares, pessoais e patrimoniais. Olhem aqui para mim. Por que que isso é inovação? Porque isso traz da informalidade famílias que já são reconhecidas pela ordem jurídica como famílias e diz o seguinte, olha, se eu sou primo e prima e tô morando na mesma casa, eu tenho sim uma família parental. Qual é a consequência jurídica imediata disso acontecer? Nós dois primos podemos alegar a impenhorabilidade do bem de família como se família fôssemos. Nós dois primos podemos alegar no ambiente rural a economia doméstica familiar de primos para ter benefícios que são exclusivos dessa empresa familiar rural que quando era primo a gente já não tinha tanto assim. Todos os arquétipos que são estendidos às famílias protetivos na ordem jurídica vão poder ser aplicadas para essas chamadas famílias parentais. E por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Porque ele é inovador e porque ele é algo que vai precisar ser esmiuçado pela doutrina e pela jurisprudência. Ah, Simone, eu nunca tinha ouvido falar disso. É óbvio, porque isso está no projeto e a maioria dos advogados comuns nem sabe que tem um monte de coisa diferente no projeto. E a maioria dos advogados comuns também não enxerga isso como uma oportunidade. Ai, Simone, como assim? Considerando que a gente tem a possibilidade jurídica de que isso aconteça e que isso seja regulado por contrato, nós temos um serviço a mais no nosso portfólio. Você que já é meu aluno, você sabe que nós temos a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4, quando a gente trabalha com holding e com planejamento patrimonial e sucessório. E essas fases 1, 2, 3 e 4 são fases também de precificação do seu serviço. Quando a gente vê surgir na ordem jurídica uma autorização para um novo contrato, que é o quê? O contrato de parentalidade, nós percebemos que nós podemos olhar na fase 1, fazer aquele levantamento lá que está na aula do checklist. Na fase 2, envolver essas pessoas aqui na rodada de reunião significativa e que o contrato parental passa a ser, além de um risco a ser mapeado aqui, uma oportunidade de entregar um extra aqui,
Porque você passa a ser uma pessoa que sabe fazer contrato parental. Então, eu sei que você que ainda não é meu aluno, talvez não esteja fazendo muito sentido isso, mas só para que você contextualize, eu defendo no meu método que nós temos 4 fases de entrega do planejamento patrimonial sucessório e holding. E essa situação do contrato parental, ela está na fase 3. Então, se você ainda tem dúvida de como precificar, sugiro que vá olhar a aula de precificação e de contratação. Olha, se aprofunda, verticaliza. Ah, Simone, mas eu não sei nem por onde começar. Se você não sabe por onde começar, gente, eu tenho também uma boa notícia. Eu treinei pessoas da minha equipe para fazerem um diagnóstico da advocacia. E o que é o diagnóstico da advocacia? Ele é uma ferramenta que eu mesma construí, eu sentei e olhei para todas as fases do método e todas as fases daquilo que costuma dar efeito para os meus alunos da pós, para os meus alunos da mentoria e para todos os advogados que eu já atendi em consultorias e em mentorias mais individualizadas. E eu olhei onde que estão os pontos essenciais. E tem muita gente que não está tendo resultado porque está negligenciando uma parte. Do mesmo jeito que um método, quando ele está validado, ele precisa seguir num passo a passo, também para a gente migrar para advocacia especialista e multiplicar os nossos honorários. E aí é bem engraçado porque os alunos dizem assim: ah, Simone, tu falou que multiplica por 3, mas eu já multipliquei por 5 a minha advocacia. Por quê? Porque a pessoa tem noção de quais são as áreas que ela vai precisar prestar atenção. E aí, com esse diagnóstico, a pessoa consegue saber onde é que ela vai investir certeiramente. Ah, como assim, Simone? Eu tenho, por exemplo, no contrato parental, uma oportunidade de contratação de uma demanda nova no meu escritório. Eu posso ter pessoas que estão convivendo no mesmo teto e que não sabem que são família parental. Por quê? Porque ninguém disse para elas, porque isso a maioria dos advogados ignora. Tá bem? Então, aqui nós temos uma oportunidade. É mais um serviço do portfólio, é mais um risco a ser nomeado e ser mapeado na holding, e é mais um extra aqui dessa fase 3. Na fase 3, eu tenho que colocar a possibilidade da família parental. E aí, o que eu faço? Volto de novo para prestar esse serviço na modalidade de entrega que vocês já sabem, que vocês já conhecem. Tá bem? Beleza. Volta para lá, então, para a gente olhar para o artigo. Para a preservação dos direitos atinentes à formação da família parental, é facultado a todos os membros declararem em conjunto por escritura pública a assunção das responsabilidades pessoais e patrimoniais entre seus membros e postularem a averbação dessa declaração nos respectivos assentos de nascimento na forma do parágrafo 1º, artigo 10 desse código. Então, no projeto, e isso aqui é o projeto, então é o B do 1511, certo? Você vai poder auxiliar os clientes a fazer a escritura de família parental e ainda um outro serviço que volta de novo aqui, gente, é o do registro dessa família parental. Então, são 2 serviços possíveis, oportunidades aí que eu tenho certeza que o advogado comum nem sabe que vai acontecer. E se for empresário, empresária, Simone, mais uma possibilidade para a gente olhar para a empresa sabendo que essa família parental pode existir. E se a família parental existe dentro da empresa, eu tenho mais um interlocutor dentro da empresa para trazer para a nossa análise de riscos. Então, eu tenho aqui, ó, mais um risco relacionado a isso, sim é risco, mas eu também tenho mais uma oportunidade. Porque quem sabe da zona cinza, gente, quem já sacou que não adianta entregar um modelo e a cláusula ali que eu acho que é, porque eu tenho efeitos diferentes, já sabe o efeito que isso vai ter. Volta para lá. A família parental cria obrigações comuns e recíprocas de suporte e de sobrevivência, olha lá, sustento dos que dividem fraternalmente a mesma moradia. Olha aqui para mim. E se for empresa, gente? Olha a responsabilidade de sustento. Olha os alimentos aí decorrentes dessa família parental. E olha a necessidade de suporte. Então, meus amores, se antes eu precisava olhar
para união estável somente depois da reforma eu preciso colocar esse tipo de família no meu radar. Ah, Simone, tu tá sendo exagerada. Tô sendo exagerada, mas basta que tenha morrido um ascendente, 2 irmãos, por exemplo, ou 2 primos morem na mesma casa, para que a gente possa estar criando um tipo de família um pouquinho diferente sem nem ter consciência disso. Então, muita atenção nesse lugar. Beleza. Quando a gente tinha uma família clássica, uma família antiga, a gente tinha lá uma família que era só fundada no casamento. Essa família contemporânea, ela tem liberdade de constituição. E como ela tem liberdade de constituição, ela pode fazer uso desse tipo de família parental agora. Eu posso ter embasamento no afeto. Então, o casamento, sim, usa a liberdade de constituição. União estável, sim, usa a liberdade de constituição. E família parental, também usa. A função de procriação, gente. Na família antiga, os atos de relação implicavam efeitos jurídicos confundidos. Vocês já me viram falar sobre isso nas aulas da especialização, eu sei. E se você não ouviu sobre isso, eu sugiro que você leia sobre a família antiga e as diretrizes dessa família burguesa, que era a família antecipada. Isso está no meu primeiro livro, gente, que é um livro ainda de 2001, enfim, que tem uma série de características dessa família burguesa lá, né? Volta para cá. Nessa família antiga, eu tinha uma família que tinha a função de procriar. Agora, a família precisa distinguir os vínculos de conjugalidade e de parentalidade. E isso acontece no casamento, na união estável e na família parental. E antes eu distinguia os filhos. Hoje todos são iguais. Então, independente se eu tenho filhos criados a partir de um contrato ou se eu tenho filhos que foram nascidos de uma relação completamente tradicional, ou dentro de uma união estável ou fora dela, os direitos são os mesmos, inclusive hereditários, inclusive societários e inclusive na holding. Ah, Simone, mas eu nunca me dei conta disso. Pois é sobre isso, gente, por isso que eu resolvi trazer esse assunto. Quais são os direitos, então, envolvidos nesse processo? Primeiro, autoridade parental com poder-dever, beleza? O sustento, sim. A guarda, sim. Educação, sim. Convivência, sim. Se eles não moram juntos, fixação de base de residência, sim. Fixação de regime de exercício de guarda, sim. Fixação de regime de exercício de convivência familiar, sim. Fixação de alimentos, sim. Inclusive, esse checklist é um checklist que você pode usar para fazer o seu contrato. Então, se você não está inscrito no programa de aulas semanais, gente, se inscreva para conseguir baixar o link desse material aqui, porque esse material, ele é um material que te ajuda a redigir as cláusulas. Ah, mas quais as cláusulas que eu boto? Tá aqui na lista. Já fiz uma lista para ti. Tá aqui, ó, organizadinha. Fiz a lista de propósito, porque eu queria que você tivesse acesso a isso. Quais são os desafios, gente? A gente ainda tem um hábito social condicionado a aliar conjugalidade e parentalidade. Parece que a gente gosta que tenha casamento, né? Tipo assim, é difícil a gente pensar na procriação sem essa estrutura. E eu não tô dizendo que eu não concordo com ela, eu concordo, tá? Eu acho que ela é uma estrutura muito boa. Só que vocês concordam comigo que um filho ele pode nascer de qualquer relação, até uma relação totalmente eventual. E aí é preciso que a gente troque as lentes. Por isso que eu fiz essa moça aí trocando a lente, né? A nossa sociedade, olha aqui para mim, tá muito polarizada entre nós e eles. E de uns tempos para cá tem sido bem difícil viver aqui no Brasil, porque a pessoa parece que não pode ser meio termo de nada, sabe? Ou ela precisa ser nós e ela tá defendendo não sei o quê, ou então ela precisa ser um ismo de alguma coisa. E o que a gente está tentando, gente, nesse canal, e a gente está tentando uma mudança na advocacia, a gente está tentando sair de uma advocacia antiga, gente, e entrar numa advocacia nova, superando essa dicotomia entre nós e eles. E aí é esquisito porque indifere se somos nós e quem somos nós, vocês entendem? A ideia é de reconectar essas fases que estão assim soltas. A ideia é que a gente consiga olhar com zelo e até com certo carinho, e eu estou usando carinho no sentido afetivo mesmo, olhar com
leveza para essas relações, e para isso a gente precisa superar a ética do nós e eles. A gente precisa superar essa ética de que nós estamos certos e eles estão contra nós. Depois disso, gente, a gente precisa tender à alteridade, e nós temos pouca tendência à alteridade. E aí a Unesco fala de aprender a viver juntos. A gente precisa reaprender isso, gente. E aqui a gente tem uma vulnerabilidade que é, muitas vezes a gente maximiza os nossos valores próprios como se fossem universais. Deixa eu conversar com você sobre isso. Eu posso não concordar com pessoas escolhendo viver um tipo de família como esta, mas o fato de que eu não concordo com isso não tira o direito dessas famílias de se autorregularem e de se organizarem perante o direito. Veja, nós não estamos falando de conteúdos ilícitos, nós estamos falando de dois tios que acabam ficando com a guarda de um sobrinho. Nós estamos falando de irmãos que moram na mesma casa. Nós estamos falando de famílias que todo mundo olha e entende que sim, não é verdade, essas pessoas merecem dignidade constitucional. Então a gente tem aqui algumas fases que são o modo como as pessoas se encontram para procriar. A gente não deve ser interesse do Estado, porque o planejamento familiar ele não pode ser imposto pelo jeito do Estado fazer as coisas. Existem modificações que são internas e que são da própria pessoa para o exercício dessa paternidade ou da maternidade, e tudo bem se a pessoa não quiser ter filhos, e tá tudo certo. A gente precisa cuidar com a forma e o conteúdo desse exercício parental. E a gente precisa decidir se essa procriação vai vir de uma gestação, vai vir de uma situação de criar os seus laços, então a gente está criando essa pessoa como se nossa fosse, ou de uma parentalidade civil. E a gente precisa também prever tudo que está imprevisto. E é aqui que o advogado especialista entra. Qual é a natureza jurídica? Um direito de família compatível com o direito dos contratos. Os limites estão onde? No direito de contratar e com relação aos direitos de terceiros. Eu não posso fraudar direitos de terceiros. Posso ter cláusulas nesse contrato parental com conteúdo existencial e com conteúdo patrimonial. E se eu tiver conflito entre o pacto e a norma sobreexiste. Então hoje, gente, qual é o limite dessas pactuações? Se eu tenho pessoas iguais, olhem lá que é um funil invertido, né? É um funil invertido. Então, se eu tenho pessoas iguais, essas pessoas estão na primeira faixa. Eu tenho um limite grande de pactuação. Se eu tenho interesses de pessoas com alguma maior proteção estatal, aqui idosos, aqui pessoas que, por exemplo, não têm uma vulnerabilidade extremada, mas que têm sim alguma condição social relevante que precisam de proteção, eu diminuo o meu escopo protetivo. Então essas pessoas não podem, por exemplo, ter um abuso de questão econômica. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. Olhem para mim. Olha só. Imagine-se que uma pessoa, mulher, está em plena vulnerabilidade econômica e por estar em vulnerabilidade econômica deseja ter um filho com uma outra pessoa. Se eu fizer um contrato de família parental em que essa terceira pessoa resolve o problema econômico dessa vulnerabilidade, eu talvez não tenha tanta autonomia assim. É diferente quando eu estou entre iguais. Eu não posso ser remunerada, por exemplo, pela cessão de útero. A cessão de útero hoje ela é gratuita no Brasil, porque não se remunera nem partes do corpo e nem a procriação pode ser remunerada. Ah, Simone, qual a tua posição sobre isso? Não importa. Importa o que hoje no Brasil está regulado, tá bem? E por último, lá no finzinho o limite é bem pequeno, que são contratos com presenças de pessoas que são vulneráveis. Então, se são iguais, eu tenho ampla possibilidade. Se eu estou em situação de vulnerabilidade, restringe a minha liberdade de contratar. E se eu tenho vulnerabilidade, mais restrito ainda eu tenho essa circunstância. Beleza. Uso a questão dos demais princípios de maternidade e paternidade responsáveis e a prioridade absoluta das crianças e adolescentes e também o melhor interesse. Simone, por que essas fotos estão aqui?
Quando eu comecei a falar sobre isso, meu filho não tinha 1 ano de idade, tá nessa primeira fotinho aí. E hoje o meu filho tem quase 9 anos de idade. Então, fazem aí pelo menos 9 anos em que a gente está discutindo juridicamente temas relevantes como esse. E talvez isso já esteja amadurecido o suficiente para que a sociedade não enxergue com olhos, porque são famílias que já existem, elas só receberam possibilidade de contratação agora. Eu deixo aqui pra gente essa figura e quero que você olhe para ela. A gente tem um mesmo objeto que é a família na holding e que é a família com mais riscos e que é a família com uma oportunidade de mercado que o advogado comum não enxerga. Se você não consegue enxergar uma nova e uma velha aqui nesse mesmo objeto, você precisa rever os seus conceitos. Mas se você está conseguindo enxergar essa nova e essa velha, vamos para a advocacia especialista. Não perde a oportunidade de usar essa ferramenta gratuita que eu desenvolvi para que você possa fazer um upgrade na sua advocacia. Agenda a sua sessão de diagnóstico e, mais do que isso, participa desse programa que é um programa semanal, tá certo? Se ficou com dúvidas, pode escrever aqui que de 15 em 15 dias eu não olho sempre, tá? É bem verdade, preciso ser franca com vocês, mas de 15 em 15 dias eu olho todos os comentários para conseguir responder as dúvidas pertinentes e para desenvolver novas aulas sobre isso. Então, se você tá com dúvida, quer uma assessoria mais próxima, utilize essa sessão de diagnóstico. Até mais!